dizer que Deus o livrou de uma situação específica de um inimigo que estava se avizinhando naquele instante. Então, quando este malfeitor chega para Jesus e diz assim: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. O que ele na verdade está dizendo aqui é: se tu és o Cristo, liberta-nos desta cruz, liberta-te a ti mesmo e liberta a nós também. Liberta-nos desta cruz. Ou seja, usa os teus poderes de Cristo, de Messias, e livra a nossa cara. O que é que está por trás desse pedido? O que está por trás desse pedido é a tentação que todos nós corremos diante da adversidade. Na nossa cultura, onde sofrimento é pecado, quando o sofrimento se avizinha de nós nos precipitamos imediatamente e pedimos a Deus que nos livre daquilo. Alguma coisa de errado nesse pedido? Não necessariamente, mas ele revela que nós estamos intencionando somente a libertação e não queremos aprender, não entendemos a vida como um processo de ensino de Deus, e às vezes se ensina presenteando, às vezes se ensina suprimindo presentes e negando presentes. Não é assim que você educa o seu filho? Pois é assim que Deus também nos educa. É assim que nós somos educados espiritualmente. É assim que nós somos preparados para a vida. Portanto, meus queridos, prestem atenção nisso. Se nós incorrermos na tentação do livramento sem aprendizado, se nós, diante do sofrimento, não nos colocarmos humildemente diante de Deus e dizermos assim: Senhor, a dor é imensa, Pai. A minha alma não suporta. Eu estou cansado, eu não suporto esta dor. Mas, Senhor, ela deve ter um propósito. Eu quero pedir ao Senhor que me ensines a viver esse momento. O que é que o Senhor tem para me ensinar nesse momento? Não há casos na nossa vida, você crê nisso, eu acho. Então, meus irmãos, quem quer colher coisas boas de momentos ruins, precisa fugir à tentação do livramento sem aprendizado. Segundo, quem quer colher coisas boas de momentos ruins, precisa entender a tragédia como um incentivo a buscar mais ao Senhor. O versículo de número 40 nos diz assim: mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença. Olha que coisa maravilhosa. Ao passo que um está completamente mergulhado na ideia de que ele precisa a todo custo livrar-se do sofrimento sem aprender coisa alguma, o outro o repreende dizendo o seguinte: olha, você não é capaz de buscar a Deus, de sensibilizar-se com Deus, mesmo estando no sofrimento. Qual é a lógica por trás disso? O que ele está querendo dizer é o seguinte, meus irmãos, que muitas vezes nós passamos pela vida e quando tudo vai bem, nós não nos preocupamos com as coisas de Deus. Aliás, é uma máxima do próprio Bonhoeffer, esse que eu citei no início. Ele sempre dizia assim: a conversão é o momento de culminância de uma crise existencial. Enquanto está tudo bem na vida da pessoa, a pessoa nunca vai perceber que precisa de Deus. É preciso que haja um desajuste na sua caminhada para ele perceber que ele está só no mundo sem Deus. O que este malfeitor arrependido está expressando é exatamente isso. Quando ele repreende o outro, ele diz o seguinte: olha, será que você, nem sujeito a uma situação extrema, tem a sensibilidade para buscar a Deus agora? Meus queridos, como muitas vezes nós que já conhecemos a Deus, quando somos atacados pelo sofrimento, queremos buscar outras alternativas. Isso tudo movido pelo modelo de espiritualidade que está posto aí, que nos ensina que sofrimento é um desvio do verdadeiro caminho da cruz. Aliás, não existe cruz na caminhada da espiritualidade que está posta aí para a gente. Aí a gente quer se livrar disso, e a gente então não tem mais a sensibilidade para buscar a
preciso entender a tragédia como uma oportunidade que Deus está concedendo a mim e a você de nos sensibilizarmos mais com o Senhor, de voltarmos mais para Deus, para as coisas de Deus. Diante da tragédia, quede-se aos pés do Senhor e busque ao Senhor com mais intensidade. Não se afaste dele. Pelo contrário, apegue-se mais e mais ao Senhor. Em terceiro lugar, quem quer colher coisas boas de momentos ruins, precisa vencer a tentação da autocomiseração. Vou repetir. É preciso vencer a tentação da autocomiseração. Versículo de número 41 do texto que nós lemos, diz assim: ainda a palavra daquele malfeitor arrependido, quando repreendia o seu outro companheiro de sentença. Diz assim: nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. É o que diz esse pecador. Que postura maravilhosa desse homem. Que postura maravilhosa. Diante da tragédia, diante de uma situação extrema de dor que ele vivia, ele não voltou-se para Deus e disse o seguinte: Senhor, o Senhor não existe. O Senhor não tem sensibilidade. Porque o mal existe. Porque eu sofro. Porque a humanidade sofre. Ou quem sabe dizer o seguinte: olha, o Senhor não é justo. E aí começar uma série de blasfêmias, de murmurações, de queixas. Ele não se perdeu neste universo da queixa, da murmuração. Ele não transferiu a culpa para Deus e nem a culpa para os outros. Ele diz o seguinte: olha, você precisa ser mais sensível a Deus, porque nós estamos nessa situação, porque os nossos atos nos trouxeram a esta cruz. Tem uma aqui que não merecia, não está reclamando, e não está reclamando. Nós merecemos. Gente, pelo amor de Deus, a gente passa pela vida culpando Deus e o mundo por erros que nós cometemos. Presta atenção, a vida é feita de escolhas para mim e para você. Nós assumimos essas escolhas e precisamos assumir o ônus dela. Às vezes fazemos escolhas ruins e pagamos pelas escolhas ruins que fazemos. E não é culpa de ninguém, culpa nossa que fizemos essas escolhas. C.S. Lewis costumava dizer que, quando ele trata da questão do problema do mal, ele diz o seguinte: olha, e olha que na época dele a gente ainda não descobriu várias causas, como por exemplo a questão ecológica, que transformava o que na época de C.S. Lewis eram tragédias da natureza em tragédias provocadas por nós. Mas ele dizia o seguinte: olha, nas contas dele, cerca de 80% das tragédias que acontecem não são tragédias alheias à vontade do homem, são tragédias exercidas pelo próprio homem. Repito, depois dos estudos e da evolução da nossa compreensão do universo ou da Terra como essa teia, como essa coisa interligada, essa realidade interligada, onde a gente sabe que o desmatamento feito por nós provoca tragédias, onde a gente sabe que o mau uso de algumas substâncias pode provocar buracos na camada de ozônio que vão se refletir contra nós. E aí eu diria o seguinte: olha, se nós formos olhar o número de tragédias que se abatem sobre nós, alheias à nossa vontade, sem a nossa influência, talvez não chegue a 1%. Todo o restante é provocado por mim e por você, tanto como indivíduos como como coletividade. Nós provocamos. Então preste atenção numa coisa: para de ficar se achando a vítima do mundo. A autocomiseração não vai te ajudar a absolutamente nada. Achar-se um coitado, a vítima do mundo e das pessoas, e às vezes até de Deus, não vai te ajudar. Toma vergonha na cara e assuma as responsabilidades por aquilo que você faz. Crente que é crente não fica transferindo culpa, assume as responsabilidades por aquilo que lhe acontece. Amém? Então faz isso em nome de Jesus. Quem quer colher coisas boas de momentos ruins, vence a tentação da autocomiseração.
aprende a assumir responsabilidades e assumir o ônus pelas escolhas e pelo estilo de vida que adotou. Quarto, quem quer colher coisas boas de momentos ruins precisa superar o perigo do imediatismo. Repito, quem quer colher coisas boas de momentos ruins precisa superar o perigo do imediatismo. Olha o que aqui diz aí o versículo de número 42. Eu quero ler primeiro, só para você ter uma ideia, os versículos 39, o versículo 39, depois eu leio o 31, 42, só para vocês verem a diferença de perspectiva e atitude desses dois criminosos. Versículo 39, a perspectiva do criminoso sem arrependimento. Um dos criminosos que ali estavam, dependurado, lançava-lhes insulto: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós também. Ou seja, livra a nossa cara agora enquanto há tempo. Versículo 42, palavra do criminoso arrependido. Ele lhe diz: Jesus, lembra-te de mim. Quando? Quando entrares no teu reino. Essa é uma lição fabulosa para nós. Um dizia o seguinte: Senhor, a minha parte, se é que ela existe, eu quero aqui agora, eu quero já. Eu não tenho paciência para plantar café, para botar para secar no terreiro, para torrar o grão, para depois apilar no pilão e depois ir fazer o café. O meu tempo só comporta comprar o Nescafé e jogar na água quente e pingar 3 gotinhas e pronto. Meu relacionamento com o Senhor é assim. Eu preciso chegar no caixa eletrônico das bênçãos celestiais, enfiar meu cartão, digitar o valor da bênção, digitar a minha senha e ver sair pelo buraquinho lá a frestazinha da máquina, a minha parte nesse negócio. Eu não quero esperar. Essa é a postura imediatista na nossa espiritualidade, sobretudo diante da dor e da crise. Agora olha a perspectiva do outro. Estava sentindo a dor com todos os outros. Estava começando a sentir o ar faltando, porque a morte por crucifixão era provocada por asfixia. Ele estava começando a sentir que o ar já não vinha mais, tanto quanto os outros. Mas ele chega para Jesus e ao invés de pedir que Jesus faça um malabarismo qualquer enquanto o Messias e o retire dali daquela cruz, ele diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. É diferente, irmãos. É diferente. A gente precisa aprender a olhar para a vida entendendo que Deus tem sempre um amanhã para nós. Preste atenção numa coisa: para quem serve a Deus, a morte não é a última palavra. Para quem serve a Deus, a dor não é a última realidade. Para quem serve a Deus, o sofrimento não é o momento derradeiro da sua trajetória. É preciso, meus irmãos, vencer o perigo do imediatismo, porque senão nós não vamos aprender a colher coisas boas de momentos ruins. E quinto e último, quem quer colher coisas boas de momentos ruins precisa treinar a sua visão para enxergar além do natural. Treine a sua visão para enxergar além do natural. Primeiro, eu quero dizer o seguinte: quando eu falo disso, eu não estou aqui falando daquelas pessoas que andam enxergando aí anjos e demônios à torta e à direita aí. Não estou falando dessas pessoas que saem por aí alardeando que está enxergando. Olha, eu estou olhando para você, Lúcio, e eu estou sentindo
o meu irmão, ou eu vou falar baixuria, que tem olha, não estou falando disso. Não estou falando disso. Não estou falando também que treinar a visão para enxergar além do natural é um exercício para aqueles da minha geração, como acontecia com o He-Man. O que é que ele falava assim? Aliás, o He-Man não, o Thundercats. Falava o quê? Dê-me a visão além do alcance.